A quem nos assiste, sejam muito bem-vindos. Esta é uma realização da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Temos feito essas entrevistas trazendo sempre assuntos que possam ser de interesse, tanto da comunidade da faculdade, como também da Universidade de São Paulo, como também de quem não pertence a esse conjunto, mas veja aqui interesse naquilo que a gente está produzindo. Hoje, particularmente, nós não vamos falar de realizações, hoje nós vamos falar de projetos. E, para isso, está conosco aqui a doutora Estela Zeca, que é atual presidente da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Medicina e que tem um projeto para nos contar. A professora, obviamente, é antiga aluna formada lá e sempre sonhou em poder fazer essas coisas a mais pela faculdade, além de tudo que ela já faz na faculdade, no INCOR, né? Então eu vou pedir, Estela, por favor, conte para a gente qual é esse projeto que você andou aí gerando. Rangel, é um prazer estar aqui, podendo conversar com você no podcast. E esse projeto é um projeto antigo, é um sonho antigo, em que, ano que vem, a associação completa 95 anos. O ano que vem, 2025. Isso. Completa 95 anos. E a ideia foi realizar um livro onde contempla a história da Associação dos Antigos Alunos, bem como o que os antigos alunos realizaram de inovações que contribuíram na assistência, no cuidado da nossa população e da medicina de uma forma geral. Essa que é a grande ideia. Entendo. Você está fazendo um resgate aqui da história da nossa Faculdade de Medicina através das realizações dos alunos ali formados. Sim, essa que é a ideia. E vai ser um enfoque científico, um enfoque histórico? Que enfoque vai ser feito? Ambos. Vai ser uma parte, cada aluno que contribuiu com a inovação vai falar como foi envolvido, o que foi a ideia dessa inovação, como que ele se engajou nessa inovação. Enfim, vai ter um cunho técnico, mas também um lado pessoal de engajamento nessa inovação. Entendo. Então eu percebo que nesse momento é que você se socorreu de uma comunicadora, uma jornalista e historiadora também, Isso, não é? Também. Vai fazer o trabalho de produzir o livro, captar essas ideias. Como que você vai fazer isso? Perdão, antes. Ana Land, formada pela Universidade de São Paulo, não é isso? Isso mesmo. E que vai cooperar nesse trabalho, vai ajudar a existir esse livro. Conta como que você vai fazer isso. Primeiro, olá a todos, né? Eu agradeço o convite e também estou muito feliz por ter sido escolhida pela doutora Estela para fazer esse projeto. A minha editora, ela chama Bela Editora, com 2 L's. Ela completa 15 anos esse ano e eu venho do jornalismo, né? Trabalhei em vários jornais, no Valor Econômico, na Folha, no Estadão. E em 2009, junto com um colega, eu abri a editora. Desde 2013 estou sozinha nela, à frente como diretora, mas a gente tem se destacado com produções, com livros sobre histórias de vida, histórias de fundações, e muita coisa ligada à medicina. Eu publiquei o livro do Dr. Adib Jatene, que é muito bom, aliás, e a doutora Estela, a gente se conheceu na época dos 25 anos de transplante infantil e depois nós atualizamos para os 30 anos. E esse convite veio mais ou menos nessa época, né, doutora? A ideia como a doutora diz, contar a história de inovadores com muito foco pessoal, com uma pegada editorial bem humana, porque senão viraria um catálogo de citações e de nomes. E não é isso que a gente quer. A gente quer fazer que seja um livro que não seja voltado apenas para a academia, né, para a medicina, mas também que a gente possa gerar interesse no público em comum, porque é uma coisa muito interessante, é um tema muito interessante, né? Entendo. Agora, você já tem uma ideia assim de como é a capitulação desse livro? Quer dizer, você pretende chamar a atenção
obviamente, sobre a associação, uma vez que a associação está completando seus 95 anos. Mas não pretende se restringir, pelo que percebo, a história dela. Mas sim os que a compõem, que são os antigos alunos. Isso. O objetivo vai ser falar sobre a associação e uma apresentação com os diretores, com tudo isso, mas entrevistando médicos. A gente tem uma lista muito grande assim, de sugestões, e agora a editora vai passar a entrevistá-los, agendar as entrevistas, e na hora que você começa a produzir é que aparecem as pérolas, assim, né? Entendo. A pessoa se emociona, lembra de detalhes, né? Lembra de um paciente importante. Então, a gente vai tentar, com sensibilidade, puxar por esse aspecto. Né? Entendo. Eu penso assim, se eu estiver errado, me corrija, mas que a associação por si tem uma história própria. Sim. Não é verdade? Mas também não vai ficar jogando purpurina em si mesma. Né? Vai contar a própria história, que são 95 anos da associação. Isso. É uma história. É um desafio. Comprida, né? É um desafio para a bastante coisa editora nesse também. tempo. Mais ou menos assim, você já tem ideia de como é que se desenvolveu essa história da associação? Nós já temos essas narrativas, alguma coisa? Sim, pode falar. Acho que a doutora é melhor. Não, a gente tem a narrativa e a gente vai, como se trata de uma data marcante, 95 anos, a gente, no livro, vai pedir ajuda de todos os diretores e dos conselheiros para que façam um depoimento, porque cada um, felizmente, a nossa associação, a diretoria e o conselho, eles são de gerações diferentes. Então, cada um vai contribuir com o seu depoimento, bem como nós pedimos auxílio do Museu da Faculdade de Medicina, muito bom. O André Mota e o Gustavo, que também vão estar de background, auxiliando a gente, pontuando algum aspecto que nós gostaríamos de aprofundar um pouco mais, tanto em relação à associação, como também em relação a próprios antigos alunos. Sim. Mas a ideia é que os antigos alunos que serão entrevistados sejam contemporâneos, né? Sejam mais contemporâneos. Né? Quer dizer, o relato pessoal daquilo que ele contribuiu. Mas não, assim, pegar toda a história, assim, regular, mas a gente vai dar uma pincelada no passado e vai focar mais nos contemporâneos, nos antigos alunos. Agora, no que tange a história da associação, pelo que sei, ela teve assim um período de nascimento, uma grande importância, depois parece que entrou assim numa hibernação, até que ela renasceu para fazer com que existisse a atual fundação, Faculdade de Medicina, não é isso? Ela tem uma importância muito grande nisso, não é? Foi. A Fundação Faculdade de Medicina, tanto Foi que proposta pela Associação dos Antigos Alunos. Entendo. Na gestão, na ocasião, o presidente, junto com a diretoria da faculdade e um grupo de pessoas, acabou fundando a Fundação Faculdade de Medicina. Se não me engano, era o Proença, na época, que inclusive está falecido, mas está no nosso mausoléu, não é? Inclusive está no nosso mausoléu. Foi um ruspiano assim de corpo e alma, né? Sim. Aí, de lá para frente, ela vem sendo bastante ativa, né? Pelo que eu sei, pelo que eu participo também, porque, queira ou não, a gente está nessa dança junto, né? E é um trabalho voluntário que a associação faz, né? Sem nenhuma remuneração, etc., mas tem que ser regido por amor mesmo. Então, eu puxo um pouquinho para a associação, sabe? Porque realizadores lá nós temos vários, muitos. Senão diz que tem uma enormidade de indicações, né? Essas indicações são tanto de trabalho como médico, como também como criações de equipamentos, coisas assim, como é? A ideia é a gente poder... É a técnica. A ideia é a gente poder... Você falou bem,
são pessoas que contribuíram com ideias, inovações que foram instaladas, quer dizer, concretizadas no nosso meio e expandidas para a população brasileira e mundial, que vai desde a tecnologia de ponta, como também próprios procedimentos médicos, descobertas, cuidados, todos gerados em função do paciente. Inclusive aparelhos de ventilação que puderam contribuir no cuidado do paciente, sempre em visão ao paciente. Da contribuição para a prática médica, Isso. né? Isso. E para a saúde brasileira e mundial. Você não falou, mas nós estamos falando do Takaoka, né? Que você falou na ventilação, por exemplo, que é oriundo de lá, né? Sim. Outro dia o Guido Serri, aqui em entrevista, falou também que ele usou a inteligência artificial já na Covid. Sim, quando a gente estava começando a falar o que é esse tal de IA, eles já estavam aplicando e criando protocolos, né? Nas tomografias, né? Exato, na No comparação de diagnóstico. imagens, etc. Né? Eu penso assim, não sou eu entrevistado, mas em todo caso, o pitaco a gente sempre dá, que é uma das missões da nossa escola, exportar modelos, exportar protocolos, condutas e etc, etc. E vocês estão resgatando isso, né? Isso. Só por curiosidade, vamos lá, vai. Você falou que tem inúmeras indicações. Estamos falando assim, que numeral? É significativo. Num primeiro momento a gente já tem uma lista de 50 pessoas, mas essa lista vai crescer e muito. Quer dizer, sem procurar já tem 50. Sim, sim. A hora que levantar o tapete tem mais coisa lá. Muito mais. A pesquisa está sendo iniciada, né? E as indicações estão sendo feitas pela diretoria, pelos conselheiros. Então, a gente vai selecionar aqueles que queiram falar, né? Que tenham histórias de vida interessantes. Vai ficar um livro muito bonito. E aí eu vejo realmente que da forma que você está conduzindo, ele vai transcender os muros da escola e da universidade, né? Porque vai ter um interesse social, né? Vai ter um... Aqui eu ouvi, se não me engano, semana passada no jornal, nós estamos em setembro de 2024, que vai ser reformado aquele mercado que fica em frente ao mercado municipal. O cerealista... Que leva o nome do primeiro médico japonês do Brasil. Eu tava, nossa, mas o nome do mercado porque em homenagem a ele, o primeiro médico japonês do Brasil é o nome do mercado que eles estão querendo reformar agora, né? Sabe? Tem muita coisa para ser da zona mexida, cerealista ali. não é verdade? Eu esqueço o nome agora, mas realmente é uma forma que houve naquela época de homenagear, né? Sim. Agora me conta uma coisa, vamos assim no aspecto prático. Esse livro é para 2025? Sim. Para o Encontro de Gerações 2025, para outubro mais ou menos? Sim, provavelmente. Sim. Tá. E como quem não é entrevistado, quem não é entrevistador, como nós todos, enquanto antigos alunos, podemos ajudar? De várias formas. Opa! Divulgando, ajudando a tornar esse projeto conhecido, porque isso atrai interesse, pessoas vão dar sugestões. É um livro com participação do segmento todo, dos ex-alunos, dos diretores. Então, essa eu acho que da minha parte é muito importante. A gente pretende criar um canal oficial da associação, em que as pessoas possam acompanhar esse processo. Poxa, que legal. Que saiba, olha, agora estamos entrevistando, agora começamos a editar o texto e preparar o texto final, revisar, reunir imagens, tratar essas imagens, fazer a diagramação. E a ideia é que ele já esteja pronto, totalmente pronto para impressão, em fevereiro do ano que vem. Então, nós temos que correr bastante. E vão... basicamente é isso. Eu sei que lá na escola, cada dia mais eu percebo isso, nós temos linhagens de famílias que o avô
o pai, Sim. o filho e agora o neto estão estudando lá, e às vezes mais de um irmão também fazendo medicina lá, Sim. sendo que o pai, o avô, etc., foram alunos lá também. Quer dizer, ao falar talvez dos avós, nós estaremos também interessando aos atuais acadêmicos ou mesmo recém-formados. Podemos escolher os mais novos e eles também vão contar a história dos antepassados. Vão contar... vão se emocionar por lembrar, né, como eles entraram, se interessaram pela medicina, quais os exemplos dos pais. E aí a gente não precisa necessariamente entrar em detalhes num perfil separado. Certo. Mas já nos filhos eles vão citar os pais e os avós e os... dá uma contextualização também, até porque aquilo, acredito, não teve só algum reflexo na medicina, na prática médica, mas deve ter tido algum reflexo até dentro de casa, na família, que afinal meu pai inventou um treco interessante, meu pai fez funcionar tal coisa, meu Doutora avô... Dib. Não é? Olha que... Não é? Então, aumenta a responsabilidade até de cada um deles, né? Com certeza. Eu acho que uma coisa interessante que vale a pena a gente comentar é que o aluno que entrou na faculdade, que quis ser médico, ele tem um perfil que ele gosta de estudar, inicialmente, para escolher a medicina. E, felizmente, dentro da medicina, as opções são muitas. E o aluno, quando se forma, vai se identificar com o que ele sente maior prazer. Tem pessoas que se formam, colegas nossos, que se formaram médicos e adoram a parte assistencial e fazem muito bem a parte assistencial do cuidado e são ótimos médicos. Tem pessoas que gostaram de ficar no laboratório porque se identificaram com esse perfil. Outras buscaram de uma forma, uma combinação da parte assistencial com a parte científica, técnica, acadêmica. Então, eu acho que esse livro vai possibilitar com que nós conhecemos a oportunidade de a gente conhecer um ao outro, o que o outro fez, que muitas vezes a gente, pela própria história, por falta de tempo, a gente não conseguiu dar o valor devido, acompanhar, acompanhar e poder conhecer a relevância que tem num livro que vai estar assim, vão ter várias histórias que vão ser contadas em relação às inovações, à parte histórica da associação, enfim. É interessante porque acompanhando a associação nós tivemos vários presidentes. E nós temos uma presidenta, e ela humanizou ela humanizou mais. Sabe? Porque para fazer um livro que não é um mero relatório, que não é um trabalho científico, etc., embora eu saiba que ela tem uma produção científica muito grande, mas que traz uma coisa humana, pessoal, familiar, história, faculdade, aquele prazer de pertencimento, né? Que a gente tem. Uma pergunta agora bem de homem, bem prática. E como é que faz para pagar esse negócio aí? Como é que faz para custear essa coisa? E como é que se pode ajudar isso? Nós, a gente gostaria muito de ter o apoio, né, de antigos alunos, de pessoas ligadas à associação. Nós estamos iniciando agora esse projeto. Sim. E para que ele seja realizado com a qualidade que a gente espera, que é um livro bonito, que as pessoas tenham orgulho de ter em casa, né? Tanto de quem participa como também quem tem alguma ligação com o assunto, as famílias e tal. Então, eu acho que pela grandeza do tema e da importância da associação e da faculdade, a gente tem que fazer uma coisa, nós vamos fazer uma coisa muito bonita. Se é para fazer, vamos fazer bem feito. Tem que fazer bem feito. E também, eu queria também comentar uma outra coisa, que como a gente disse que era um livro que não vai focar apenas numa relação de nomes e seus feitos, a gente vai contar histórias de vida, que ele também gera interesse num público leigo, né, como a gente falou antes.
E isso tem que ser levado em consideração na hora das pessoas apoiarem, né? Se vocês concordarem, obviamente, a direção, a presidência e tal, a gente gostaria muito de distribuir ele nos pontos de venda, disponibilizar para que quem não faz parte do circuito tenha acesso. E a gente vai fazer também, por parte da editora, uma boa divulgação. Sim. Então, esse livro, a gente pode conseguir entrevistas de pessoas leigas, tem muita coisa de programas gerais, né? Então, eu acho que pela data, a gente vai conseguir fazer bastante barulho. Entendo, mas vocês não vão ter nenhum local para captação de colaborações, compra antecipada, alguma coisa assim? Então, o que a gente está pensando é a gente iniciar uma campanha de arrecadação de recursos para a realização do livro. Sim. E isso a gente vai estar divulgando através do nosso site, da plataforma, para que os antigos alunos, bem como aqueles que não são ou que se beneficiaram com inovações realizadas por antigos alunos, possam estar colaborando com doações para o livro. Perfeito. Quer dizer, nós não estamos assistindo a gênese da ideia, mas sim a gênese do projeto, que outra vez vocês estão montando ainda a coisa de forma a ter uma consequência bastante favorável, né? Sim. E eu creio sim, porque na hora que você traz isso de uma forma humanizada, que não foi feita até hoje, eu não me lembro de nenhuma publicação nesse padrão. Então, eu acredito que o sucesso é muito provável, desde que bem trabalhado. E hoje em dia a gente sabe, tem no que divulgar, precisa de rede social, precisa dessa coisa toda, mas alcança-se uma colaboração bastante grande, sim. Meus parabéns. Doutora, diga para nós, isso aí é um dos seus projetos, não é isso? Tem mais um montinho de projeto aí na caderneta para você contar para a gente em outras entrevistas? Tem vários projetos que a gente pensa em prol da associação. Sim. Que nós estamos conversando, fazendo brainstorm, inclusive hoje que teve a nossa reunião, uma ideia de a gente conseguir fazer uma educação continuada, a gente poder fazer congressos dos antigos alunos, que nunca teve, tem o comum, que é dos que alunos. É o congresso dos alunos, certo. Mas não temos dos antigos alunos. E há muito mais antigos alunos do que alunos, né? Exatamente, que podem estar, com a sua experiência aí, está ensinando, está promovendo conhecimento. Então, é uma das coisas que a gente pensa. Perfeito, te agradeço, era uma brilhante ideia. Diga. Antes que eu esqueça, outra coisa que a gente vai estar engajado, que também a gente discutiu hoje, são nas doações. Doações dos antigos alunos para a associação. Então, nós vamos criar uma plataforma, fácil acesso, no site da Associação dos Antigos Alunos, para que o antigo aluno ele possa fazer doação para a associação, para que nós podemos realizar os projetos que envolvem tanto isso que a gente acabou de comentar, do ponto de vista de humanismo, tecnológico, de ensino, mas também projetos assistenciais para o antigo aluno. Entendo. Né? Então, a ideia é essa. Parece que a Med Júnior está articulando alguma coisa, andou fazendo umas pesquisas, Sim. Não é? Realmente, na verdade, parece que esse aqui pediu-se 3 vezes aqui doações. É que as coisas para funcionar precisam de combustível, né? Nós temos aqui na América do Norte, por exemplo, o hábito da doação. O cidadão forma numa faculdade, muitas vezes paga e cara, mas ele está bem na vida. Ele doa um laboratório, ele doa um pavilhão, ele doa um hospital, ele doa de alguma forma. Sim, eles têm o estímulo do imposto de renda, mas aqui também tem. Você também pode destinar uma parte do que você tem que pagar para o imposto de renda para alguma entidade que seja sem fins lucrativos, como é o caso da associação, né? E que vá fazer isso reverter em algo que seja útil não só para os associados, até vou lhe dizer que muitas vezes não é mesmo para os associados, mas é para a população em geral, uma vez que o imposto
é da população, né? Então, parece um podcast de pedir ajuda e de passar o pires. Não é. É um podcast com uma tremenda ideia, uma ideia maravilhosa. Esse é o... Mais uma vez eu digo, é minha opinião só, não sou entrevistado, mas eu vejo isso aqui e sei lá, a 30ª entrevista que eu faço, eu vejo muita pureza, muito valor e muita USP nisso aqui, sabe? Muita faculdade de medicina nisso aqui, porque realmente transcende o interesse particular de qualquer um, é do interesse geral e interesse da população. Eu quero agradecer mesmo a vocês terem vindo aqui, de contarem essa coisa bacana que vocês estão fazendo. Só que é o seguinte, vem cobrança aí. Vai ter doação? Tem que ter doação. Tem que ter prestação de conta. Nós vamos querer saber, não, e particularmente nas páginas que vierem, né? Porque tem que entregar, né? Tem que entregar e é para ser lido. Porque diz que as ideias repousam nos livros, né? Elas só acordam quando você abre e as lê. Isso. Não é isso? Então é isso que nós vamos ter que fazer. Sim. É ver essas ideias maravilhosas que os colegas tiveram lá e ver de onde que aquilo veio, como foi efetuado e o que aquilo contribuiu, né? Muito obrigado a vocês. Doutora, a senhora vai vir aqui sempre, porque estou sempre cheio de ideias. Eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam essa nossa entrevista. Quero dizer que a Associação dos Antigos Alunos, através desse podcast, tenta levar coisas, levar conhecimentos, levar informações e pede também contribuições. Só que agora não são contribuições financeiras, é o 4º pedido. Mas é contribuição intelectual, que é o que vocês mais podem fazer. Sugestões, apresentações, se colocarem naquilo que a gente está fazendo para que a gente possa melhorar. Temos que melhorar, vamos buscando sempre melhorar, né? Então, por favor, sugiram, contribuem, critiquem e nos acompanhem. Muito obrigado.